Fala, Ceguetinha, na CRB que segue preparando aí, né? Pra estreia contra aqui o Chapecoense, dia 5, né? Às 16 horas, estádio Rei Pelé. Treinador Eduardo Barroca treinando a equipe resgatiana aí pra essa estreia. Lembrando, vou trazer aqui o número da estreia do CRB na Série B, né? Ressaltando aí, trazendo aí em 2017, CRB 1, Ceará 0. Em 2018, Oeste 2, CRB 0. 2019, CRB 1, Londrina 2. Em 2020, Juventude 2, CRB 1. Em 2021, CRB 2, Remo 2. Em 2022, Novo Horizontino 3, CRB 1. Em 2022, Novo Horizontino 3, CRB 1. Em 2023, Atlético Goianiense 2, CRB 1. Em 2024, Novo Horizontino 2, CRB 1. Então, o número da campanha do CRB, né? Na estreia da Série B, ressaltando aí. E também falar aqui sobre o jogador aí que o CRB contratou, já tá treinando aí no CT do Galo, o meio-campista aí, Carlos Bagé, né, de 23 anos, jogador que estava no Barcelona de Léus, o time que estava também, o Willer Bahia, e também, a imagem aí você tá vendo aí, do volante aí, Fernando Henrique, né, ele que tá treinando também lá no CT do Galo, tem imagem também aí do Anderson Jesus, né, o zagueiro, aqui 2 canais aí no YouTube, torcedor do Remo falando aí sobre o GG, né, o canal Legado Azulino, se inscreva lá, falando sobre o GG, e também o canal aí de torcedor aí, do Atlético Paranaense falando sobre o Anselmo Ramon. E aí, essa novela aí, Anselmo GG fica ou sai? Comente aqui no canal sobre a minha paixão. Bora falar agora aqui sobre o mercado da bola, né, do Remo. Porque é o seguinte, rapaziada, o Remo está interessado na contratação do GG. O Remo enviou uma proposta para o GG. Existem 2 clubes também interessados no GG. Um da Série A, o Mirassol, né, que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, e o nosso rival, a Mucura. A proposta do Remo, ela é maior que desses 2 clubes. Ela é maior. O GG já disse que quer jogar no clube do Remo. Ele já decidiu que quer jogar no Remo. E o Remo quer a contratação dele, assim como o Daniel Paulista também. Por quê? Porque nós não temos um camisa 10 como o GG. A gente não tem um cara com as características, não é nem com a qualidade dele, e sim com as características dele no elenco. E isso foi uma cobrança do nosso treinador quando ele assumiu ali. Ele gosta de jogar com esse camisa 10. Ele gosta de jogar com esse meia, a cabeça pensante que a gente fala, né? O cara criativo no meio de campo. E isso, o Remo foi atrás do GG. É uma proposta muito boa pro GG, como eu disse para vocês. O GG quer jogar no clube do Remo, mas tem um único empecilho no meio disso tudo. O CRB, que é o clube no qual o GG tem vínculo. Se o CRB aceitar, GG será jogador do clube do Remo e jogará a Série B pelo Leão Azul. Caso o CRB queira negociar com o rival ou com o próprio Mirassol, aí o Remo perde essa negociação. Porque, como eu disse para vocês, não depende só do GG. O GG quer jogar no Remo. O GG quer jogar no Remo, até pela proposta também, que é muito melhor do que as dos 2 clubes, né? É assim, entre você jogar no rival e no Remo, é óbvio que é o Remo, né? Óbvio que é o Remo. Camisa mais bonita, maior torcida, é óbvio, né? Agora, com o Mirassol que tá na Série A, aí não tem como competir, né? O time tá na Série A, pô. O buraco é mais em cima, no caso. Mas espero que o GG seja contratado. Já falei, já dei minha opinião ontem sobre isso. É um jogador que, como eu já falei pra vocês, a gente não tem no elenco um jogador com as características desse meia, aquele meia de criação, que bate bem na bola, né? Que, pô, joga muito bem, né? Ali à frente dos volantes. O nosso treinador já deu a entender que vai jogar com 2 volantes no meio de campo, né? Algo que não acontecia com o Santana, porque a gente jogava com 2 meias, não eram 2 volantes, a gente não tinha camisa 5. A gente tinha um terceiro zagueiro que poderia fazer essa função, mas muitas das vezes não fazia. Então, com o nosso treinador, isso será possível e a gente vai ter agora esse camisa 10 que tanta torcida queria, né? O torcedor do Remo sempre cobrou esse camisa 10. E para jogar uma Série B, pela experiência que ele já tem apenas 31 anos ainda, não é tão velho assim não, um cara de 34, 35 anos. Então é um cara que pode render sim com a camisa do Remo. O GG pode ser essa opção. Com vocês, estamos de volta aqui na Tretes para falar de contratação, para falar de mercado, para falar de Anselmo Ramon. Fusca trouxe a informação aqui no YouTube no começo da tarde. O Atlético fez uma consulta ao Anselmo Ramon, é um alvo para essa janela de transferências, então a gente chega para analisar.
para entender no que agrega, no que não agrega, como ajuda ou não ajuda o Anselmo Ramon. Eu sei que vai ter muita gente aqui para dar risada, porque a gente teve um debate muito acalorado envolvendo o Anselmo Ramon no começo dessa temporada. Acho que era uma comparação de Anselmo Ramon e Lucas Dior, algo assim, tá? Você que tá no Clube Tretes, você sabe do que eu tô falando, mas aqui a análise é um pouco ponderada, tá? Peguei estatísticas, peguei dados, vi muitos lances do Anselmo Ramon. Vou colocar alguns na tela para você ver também, tá? Porque assim, é bom jogador, tá? E pode ter uma função, se contratado pelo Atlético, logicamente, uma função bem interessante. Então vem comigo, vem pra gente começar a analisar, a se aprofundar, a ficar cada vez mais fundo nessa questão do Anselmo Ramon, como joga, como desempenha, no que ele pode agregar ou não pode agregar. Beleza? Vamos nessa então. Você que tá chegando aqui com a gente, deixa o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Eu só vou tomar um tempinho de você para anunciar uma parceria aqui da Tretes, tá? Esse vídeo e vídeos como esse serão cada vez mais comuns aqui na Tretes, pela parceria que a gente firmou com a Prometrics Clube, que é o centro de inteligência do futebol. As estatísticas desse vídeo são todas com base na estrutura da Prometrics. Os vídeos que vocês vão ver nessa análise, também todos com base na estrutura da Prometrics. É o centro de inteligência do futebol, análise de desempenho. São donos de um clube, gente. Os caras são donos do Blumenau, lá em Santa Catarina. Acabaram de anunciar a compra do clube. É sensacional o trabalho deles, tá? E o trabalho estatístico, a profundidade estatística, a profundidade de análise de vídeo também, porque como vocês cansam de falar, e vocês estão certos, tá? Sensacional. Vamos nessa, vamos começar a falar de Anselmo Ramon. E lógico, né? Tô falando de um centroavante, tô falando de um jogador finalizador. Então, nada mais justo que a gente começar falando sobre finalização de jogada. Começar falando sobre números de finalização do Anselmo Ramon. Vamos lá. Ele foi o terceiro centroavante nos 2 últimos anos de Série B do Campeonato Brasileiro com mais gols. Gustavo Coutinho e Caio Dantas tiveram 21 cada, e ele teve 19 gols marcados. Ele foi o quarto que mais chutou entre os centroavantes nos 2 últimos anos, 111 batidas. Ele também foi primeiro em gols esperados, né? Estatística da 23, que é a plataforma que a gente usa para fazer esse tipo de análise. Então, com 22,09 gols esperados, ele está em débito, né? Isso porque em dívida, né? Porque ele tem 19 gols, mas deveria ter marcado 22. Os gols esperados, a estatística de gols esperados mede quantos gols deveriam ter saído com base na qualidade da chance. Então, se o cara está embaixo do gol, ele tem quase 1 de gols esperados, né? Agora, se ele está mais afastado, se ele bate de fora da área, se ele bate muito pressionado, esse número é baixo. Então, ele mede a qualidade da chance criada. Anselmo deveria ter feito 22 gols nessa temporada, nessas 2 últimas temporadas, estatisticamente falando. Fez 19. Não é uma mudança tão grande, não é uma diferença tão grande, tá? Ele também é primeiro em gols esperados pós-chute. Qual que é a diferença? Depois da batida, quando a bola sai do pé dele, aí fica a questão da avaliação da qualidade. Então, além da qualidade da chance criada, isso mede também a qualidade da batida, de fato do chute, da conclusão do jogador. 21, né? Então, 1 a menos do que os gols esperados que ele teve, 2 a mais do que os gols que ele realmente marcou, tá? É interessante ter algumas imagens para mostrar para você a capacidade que ele tem de antecipar o zagueiro, mesmo que não tenha tanta explosão, não sendo um jogador mais tão móvel, um jogador já é mais de 35 anos, né? Então já no final de carreira ele não é tão móvel, ele não é tão explosivo, mas ele consegue antecipar bem o zagueiro. Ele tem muita capacidade de girar e bater, tem um jogo de pivô muito interessante para colocar o zagueiro nas costas, dominar para girar e concluir a jogada do pivô de futsal, certo? Ele tem certa dificuldade para cabecear, tá? Isso é um problema. Até o Hereda, né, que também foi soldado pelo Atlético na primeira janela do ano, muito bom lateral direito, cruzou muita bola para o Anselmo Ramon e ele perdeu, assim, na última Série B, no segundo turno da última Série B, pelo menos 5, 6 oportunidades em que o Hereda cruza bem e o Anselmo não consegue cabecear para o gol, tá? É uma dificuldade do jogo dele, sim. Além do fato, né, e aí mais pontos positivos, ele sai muito da área, cara. E isso é o principal ponto do Anselmo Ramon. Ele sai demais da área, ele consegue sair muito bem da área, ele constrói muito bem fora da área. Nesse lance que você vai ver agora, ele dá uma virada de bola, acho que até para o próprio Hereda, entra na área,
vai receber livre, porque é um elemento surpresa, né? O zagueiro, ele saiu da área, o zagueiro não acompanhou mais, e aí ele retorna à área sem marcação. Nessa ele perde o gol, né? Nessa jogada ele perde o gol, mas em outras jogadas dá pra ver que ele consegue aproveitar desse elemento surpresa de dominar essa bola de frente para a área para gerar muito perigo. E outro último ponto da parte de ataque, da parte de conclusão de jogada do Anselmo Ramon, é que ele é muito forte. Ele consegue segurar o zagueiro, ele consegue ter força e equilíbrio suficiente para dar o tranco no zagueiro, permanecer de pé e conseguir concluir a jogada. É um jogador que é muito interessante, é um jogador que tem essa qualidade, tem essa vitalidade física para brigar com os zagueiros cada vez mais físicos na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem uma parada para mostrar para você, aqui o mapa de chutes do Anselmo Ramon, parceria com a Prometric, certo? Dá pra ver, ele normalmente busca o canto direito, né? Onde ele mais finaliza no canto direito, baixo, no meio do gol embaixo ele também finaliza bastante. Ali fez 5 gols, acertou na verdade 5 dos 10 chutes que tentou dar embaixo no canto direito, 4 dos 10 que deu embaixo no centro do gol. Dá pra ver todos os dados aí na sua tela, sensacional, parceria com a Prometric, certo? Vamos nessa, vamos avançar nesse vídeo porque tem muita coisa, tá, pra destacar do Anselmo Ramon. A segunda parte, aí acho que a parte mais interessante, é sobre construção de jogo. Ele constrói muito bem e tem um apelido lá em Maceió, entre os torcedores do CRB, entre os jornalistas que cobrem o CRB, que é o Harry Kane dos pobres. É o Harry Kane, né, o inglês, centroavante hoje no Bayern de Munique, seleção da Inglaterra, enfim. Só que a nível futebol brasileiro, Série B de Campeonato Brasileiro. A comparação é válida, tá? Apesar de ser um absurdo, mas a comparação é válida, tá? Porque ele sai muito bem da área, ele consegue armar muita jogada, ele tem qualidade para sim colocar o companheiro na cara do gol. Os números dizem isso. Foi o primeiro centroavante, o melhor centroavante nos 2 últimos anos de Série B, com mais assistências. Deu 6 ao lado do Zé Roberto, do Mirassol, do Sport, enfim. Ele foi o terceiro centroavante nos 2 últimos anos de Série B com mais dribles completos, 58. Foi primeiro em passes recebidos, mais de 1.000 passes recebidos. Foi primeiro em passes para o terço final, 135 passes para o terço final em 67 jogos. Então, pouco mais de 2 passes para o terço final por jogo. É muita coisa, até para o centroavante é muita coisa. Além de ser o primeiro em passes longos certos, 1.089 passes longos para um centroavante é um número muito alto. 58% de aproveitamento. Quase 60% na bola longa para um centroavante. É muita coisa, tá? Ele também foi o primeiro em passes para finalização, com 55 passes para finalização. Ou seja, dá para perceber pelo número que ele consegue de fato ter muito protagonismo na construção ofensiva do time. E aí, também mais uma telinha para colocar para você, mais um card para colocar para você, a questão do mapa de passes do Anselmo Ramon. Vê que ele não domina a bola, o que está em laranjinha é ele, né? Ele não domina a bola tão à frente, ele domina mais na intermediária mesmo. E as setas mais fortes e pintadas de laranja são os passes que ele mais costuma dar. O passe recuando para um meio-campista, então pisando para que haja o avanço, e os 2 pontas. Ele aproveita demais os 2 pontas, ele consegue acionar os pontas com muita facilidade. O lateral que passa, tá vendo o ZD na sua tela, ali no cantinho direito da tela? É o Hereda, né? O lateral direito, ZD no sistema ali, mas enfim. É o Hereda, que apoiava muito, apoiava demais, então, e era encontrado a todo momento também pelo Anselmo Ramon. Então, assim, consegue abrir a jogada, consegue usar a posição mais centralizada para abrir esse jogo. E alguns lances mostram isso demais, né? Até como destacar, porque assim, ele tem uma qualidade, esse primeiro lance é um absurdo, a trivela que ele consegue encontrar para dar sequência na jogada. Ele tem vitalidade física, ele tem imposição física, ele consegue dar uma casquinha, né? E a casquinha pode ser uma boa alternativa, ele pode ser esse alvo de bola longa com certa tranquilidade, até apesar do Allan Kardec fazer melhor, mas tudo bem, quando em campo ele poderia, né, se contratado pelo Atlético, fazer isso. O CRB, e aqui eu vou até deixar um pouco mais devagar, o CRB construía num esquema muito parecido com o que é o do Atlético do Barbieri, né? O CRB tem 3 homens na saída, com um trio no meio campo, primeiro volante e 2 meias. O Falcão é esse primeiro volante no CRB, o Falcão que hoje está no Atlético, né? E aí um quarteto no ataque, o Hereda se tornava ponta direita, enfim. E o Anselmo Ramon, repare, não está como um dos atacantes, não está no quarteto ofensivo, ele está ocupando a posição de meia pela esquerda, que hoje no Atlético é o Zapelli, pode ser o Juliano, pode ser o João Cruz. Então ele pode inverter isso pensando que
O Velasco muitas vezes faz esse papel de meia pela direita, né? Ele pode se tornar esse meia pela direita, o Anselmo Ramon, e inverter com o Velasco, que é muito rápido e vai conseguir atacar as costas da marcação dessa maneira. E assim, isso abre espaço, essas saídas dele da área abrem muito espaço para um jogador como o Luiz Fernando, que ataca muito bem a última linha, que tem muita explosão, tem muita velocidade. Então é muito interessante, tá? É muito interessante o que ele faz. E logicamente, qualidade para lançar, qualidade para aproveitar esses pontas que afunilam muito bem. Tem muita qualidade para jogar o Anselmo Ramon. Cara, é excepcional mesmo, assim, é diferente demais. De fato, o Harry Kane aí dos pobres, né, como diz aí o ditado lá em Maceió. Último ponto desse vídeo é a questão da capacidade de pressionar ou não. O Maurício Barbieri coloca isso como uma necessidade, coloca isso como um ponto que até define a briga por posição. Inclusive o Renan Peixoto hoje está à frente porque consegue fazer melhor isso, conseguia, pelo menos na Portuguesa, está mostrando isso nos treinamentos também. Algumas estatísticas dizem também o que o Anselmo consegue ou não fazer. Ele foi o segundo centroavante nos 2 últimos anos da Série B do Campeonato Brasileiro. Em duelos de ataque vencido, 226. Ele foi sexto em ações defensivas bem-sucedidas, 175. Além de ser segundo em duelos de bola solta, né? Então, nessa bola que espirra, ele consegue aproveitar bem, 62 duelos vencidos. E terceiro em recuperações de bola perigosas no campo adversário. Então, que ele rouba a bola e consegue gerar uma chance de perigo. Tem explosão suficiente para interceptar, né? Não é excelente, não é acima da média, mas ele tem a explosão física o suficiente ainda para interceptar. Ele também tem uma tendência de apostar no erro do zagueiro, né? Então nesse lance o zagueiro vai muito mal, é verdade, mas ele aposta nesse erro, ele acompanha a jogada até o final e isso mostra assim inteligência, além desse lance contra o Botafogo de São Paulo, contra o Patrick Bray, né? Em que ele condiciona o Patrick a jogar a bola para o lado porque ele fecha o meio e aí quando o Patrick vai lançar, ele explode e consegue chegar antes. É inteligente para pressionar, não é tão móvel quanto é o Renan Peixoto, quando pode ser o Luiz Fernando, enfim, quanto era o Lucas Giori, por exemplo, mas é um jogador que tem inteligência para compensar talvez uma falta de mobilidade. Eu tenho uma tela, e a última desse vídeo, para colocar para você, em questão de ações defensivas. Dá para ver, né? Ele tem bastante ação defensiva, logicamente é o centroavante, então logicamente mais à frente no meio campo, mas essa área circulada que está aí na sua tela mostra bem, mostra legal, que é um jogador que consegue ser bem atuante na questão da construção ofensiva do adversário. É bem interessante também.